Hello guys, how are you? Nice to meet you. Prazer em conhecer, gente, tudo bem? Então eu sou o teacher Breno Mendes, tá? Eu sou professor de inglês, ok? Sou aqui de Aracaju, Sergipe. E eu queria hoje passar umas dicas para vocês sobre estudar inglês, né? No geral, quais são as dicas que eu posso dar, assim, segundo a minha experiência estudando inglês. Já fazem mais de 10 anos, né? Desde que eu era criança, tinha uns, sei lá, uns 13 anos, eu comecei a estudar inglês. E me perguntaram essa semana assim, pô, Breno, o que que você fez durante esse tempo? Quais são as dicas assim para atingir a fluência? O que que você pode passar pra gente? Muitos alunos também perguntam isso pra mim diariamente. E gente, eu queria dar algumas dicas, né, tal. Eu pensei em umas duas ou três, tá? Então, a primeira coisa é vocês precisam manter contato diário, certo? Então a primeira coisa, gente, memorizem isso, manter um contato diário com o inglês, fazer com que o inglês ele faça parte da vida de vocês, certo? Porque vejam bem, nós moramos num país onde a gente fala português, né? E apesar da gente ter, né, em todos os cantos, nas lojas, nos anúncios na rua, várias frases em inglês, várias palavras em inglês, a gente não fala esse idioma. Então, eu preciso, nós todos precisamos manter um contato diário com esse idioma. Não é exatamente estudar, certo? Não é exatamente estudar esse idioma por várias horas todos os dias, mas manter um contato. Como, por exemplo, ouvindo uma música estrangeira, assistindo uma série legendada ou sem legenda. Claro que sem legenda de cara não vai ser tão bom, porque você vai se sentir incomodado, porque você não vai estar entendendo de primeira. Mas legendado pelo menos para você ouvir, né, para você estar familiarizado com o som, com as palavras, com a pronúncia do inglês, certo? Então, primeira coisa é isso, manter um contato diário, fazer com que o inglês ele faça parte da sua vida. Por exemplo, uma coisa que eu fiz depois de um tempo, não foi de começo, mas depois de um tempo eu mudei a configuração do meu computador e celular para eles ficarem todos tudo em inglês. Tudo em inglês, certo? Pô, mas e aí se eu fizer uma besteira e não souber voltar para português, como é que eu faço? Claro, primeiro vocês têm que começar a estudar, né? Ter uma certa, né, confiança para fazer isso, mas é uma coisa que eu fiz, é um exemplo só, certo? Para que hoje, todo dia eu tenha inglês do meu lado, né? Pego no celular, é tudo em inglês, certo? Outra coisa, como já mencionei, questão de ouvir música, assistir séries. Quando eu era mais novo, eu ainda escuto, mas quando eu era mais novo eu era muito fã de rock and roll. Então era muito rock and roll na veia e eu ouvia muita música estrangeira, do Guns N' Roses, Scorpions, Metallica, e era todo dia. Então, uma coisa que eu percebi quando eu fui pro primeiro cursinho e comecei a estudar, eu percebi que eu tinha uma facilidade para entender o que o professor falava, para pegar a pronúncia, porque eu já tinha ouvido isso antes, certo? Porque nas músicas eu já conhecia, eu já sabia, eles falam assim mesmo, a pronúncia das vogais é diferente, né? O I, por exemplo, eles falam I, né? Então, coisas desse tipo, certo, gente? Então, tem que estar familiarizado, tem que estar 100% mergulhado na língua, certo, gente? Ou pelo menos o máximo que vocês puderem, tá? Assistindo séries, gente, olha, se você quer aprender inglês, não acho ruim a dublagem. Eu não acho ruim, na verdade eu amo os dubladores. Mas se você quer aprender inglês, é muito bom e importante você começar a assistir filmes, séries, programas, podcasts em inglês, certo? Há alguns anos atrás, eu comecei a assistir um podcast de um jogo, né, que eu gosto muito. E no começo eu lembro que eu não entendia muito, né? Eu entendi algumas coisas soltas, né, de acordo com o contexto que é do jogo que eu, né. Hoje, passaram-se alguns meses, anos, e hoje eu entendo perfeitamente o que eles falam, certo? E não tem legenda, não tem nada, entende? Então houve um progresso, houve um progresso. Esse é um progresso que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. Então, essa é a primeira dica. Mantenham contato com o inglês, certo?
Outra coisa, é importante sim começar a fazer um estudo, né, pelo menos semanal, de uma ou duas vezes por semana, você pegar assuntos para estudar, certo? Então essa é a segunda dica, é importante. Então se você decidir fazer um cursinho, eu super apoio. Eu sei que existem alguns que são muito caros, mas existem também muitos professores da internet que cobram um preço bacana, certo, para vocês, e com aulas muito boas, e muitas delas online. Você não sai nem da sua casa para estudar. Do seu celular, do seu computador, você consegue estudar. Então essa é outra dica. Se você tem vontade, é bom ter um instrutor. Não digo que é impossível você aprender sozinho. Claro, você pode aprender sozinho, né? No YouTube tem muito conteúdo, no Instagram, no TikTok, tem muito conteúdo de professor que eles colocam conteúdo gratuito e você consegue aprender. Sim, consegue sim. Eu tenho alunos que nunca haviam estudado formalmente, né, num cursinho, e falavam perfeitamente. Depois de um tempo foi que eles começaram e já estavam falando. E eu falei, caramba, você já fala, ele tá aqui, né? E foi engraçado, foi legal. Mas ele foi só pra ter um certificado, né? Então é possível sim. Mas é necessário você tirar algumas horinhas na semana, uma ou duas vezes na semana, para você estudar realmente, fazer o tal do nosso, que a gente chama de input, né? Que é você adquirir conhecimento, né? Ver coisinhas de gramática, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como é que organiza as frases, porque isso é importante também, certo? Não digo que gramática você precisa dela, nossa, 100% para você falar, não, mas é importante alguma coisinha ou outra para você organizar as frases bem e tal, certo? Então essa é a segunda coisa. A terceira, gente, é falar. Eu não sei qual o nível que vocês estão do inglês, mas é falar. E vejam, eu sei que essa é a parte que mais pega, porque, como eu falei, nós vivemos num país onde as pessoas falam português e, sei lá, 5% da população fala inglês. Mas, vejam, eu não tinha com quem falar quando eu estava começando a estudar. Sabe com quem eu falava? Com as paredes, gente. E eu tenho certeza que muita gente pensou assim, cara, você é maluco, pô, esse cara fica falando sozinho em inglês, pô, não sei o que. E assim, deve ter pensado isso, né, de mim. Mas, gente, eu garanto pra vocês que isso fez diferença, porque eu tava treinando, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês devem, sei lá, se olhar no espelho e ficar ensaiando alguma coisa, alguma apresentação para trabalho, até quando você está nervoso para falar com uma pessoa, você fica ensaiando, né, o que você vai falar para ela. Então façam a mesma coisa, só que em inglês. Peguem as frases, as expressões, o que vocês aprenderem durante a semana e falem, fiquem repetindo durante o dia. Não precisa falar com alguém, fala com você mesmo. Olha para o espelho, olha para sua cara e começa a repetir. Porque essa atividade, essa prática de ficar repetindo e tudo mais, isso vai ajudar muito, certo? Vai te dar mais segurança e confiança na hora de conversar com alguém, certo? Então, gente, falem, certo? O segredo do inglês é você falar. Teve uma oportunidade que eu tive de viver com alguns colegas que são norte-americanos e foi a época em que eu mais disparei no meu aprendizado, porque eu precisei falar inglês com eles. Antes eu não falava tanto, né? Como eu disse, falava só comigo, com as paredes, com o espelho. Quando eu comecei a falar mais ainda com eles, gente, meu inglês, porque minha confiança foi 100%, né? Eu percebi que eles estavam me entendendo, eu entendia eles, e eu falei, caraca, que massa, velho, isso é muito bom, é uma coisa assim maravilhosa. Mas vejam, se eu não tivesse feito essas 3 etapas que eu mencionei para vocês antes, talvez eu não conseguisse, talvez eu tivesse alguma dificuldade a mais na hora de conversar com eles, se eu não tivesse tanta segurança. Então, vejam, manter contato com a língua, certo? Tirar 1 ou 2 dias na semana, 1 ou 2 horas na semana para estudar realmente, certo? Algum conteúdo e falar, mesmo que sozinho, isso vai fazer com que vocês atinjam a fluência. E vejam, gente, a questão do tempo, as escolas prometem, né, que você vai ficar fluente em tal tempo, né? Mas, gente, o aprendizado ele não acaba, certo? Ele não acaba. Até hoje eu aprendo, né? Eu continuo estudando todos os dias e aprendo coisas novas e relembro coisas que eu vi há muito tempo atrás e já acabei esquecendo, tá? Então,
Sejam pacientes consigo mesmo. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua, como eu posso dizer, a sua maneira de absorver, certo? O idioma. Então, siga em frente e só aproveita, porque é essencial e é muito bom falar outro idioma. É uma coisa assim, é excelente. Tanto pro currículo de vocês, ok? Como também para a vida em si. Vocês vão ter oportunidades maravilhosas de ir para outros países e conversar e tudo mais. E é isso aí. So guys, I'm finishing this video now, but thank you for watching me, and that's it. Bye bye. See you there.